Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dental Unit Podcast. E esse vai ser um podcast muito divertido, sabe por quê? Porque nós vamos inverter os papéis. Ao invés de trazermos convidados, o convidado já está aqui. Eu vou entrevistar a Tatiana e a Tatiana vai me entrevistar. Tati, aperta o cinto, tá pronta para Tô isso? pronta, tô super pronta, super legal a gente falar um pouquinho de nós, da nossa carreira, da nossa jornada. Eu tenho certeza que quem está nos escutando vai gostar. Fica aqui com a gente que tem muito assunto legal e engraçado. Olha, não estou chamando ninguém de velho, não, mas a gente tem muita bagagem para compartilhar, né? Assim, Isso, eu queria saber de ti. Vamos começar first things first, como a gente fala aqui. ok. Você é apaixonada por odontologia e eu queria saber, primeiro de tudo, quando que começou essa paixão? Quando você falou assim, é isso que eu vou seguir minha vida? Não começou de primeira, Cris. Quando eu estava fazendo vestibular, eu não fiz odontologia como primeira escolha. Eu fui fazer primeiro comércio exterior. Passei no vestibular porque as minhas amigas estavam fazendo comércio exterior. Falei, vou fazer isso. Eu não tinha muita certeza o que eu queria fazer. E fiz 6 meses de comércio exterior e falei, gente, isso não é para mim, porque é muita conta. E eu vou confessar uma coisa aqui para você. Eu sou péssima em matemática. Péssima. A minha cabeça ela não é matemática. Eu falei, não, isso aqui não dá. Daí eu falei, o meu pai era dentista. Meu pai já é falecido. Ele faleceu quando eu tinha 11 anos. E meu pai era professor universitário, assim como minha mãe, meus avós. E me deu um clique, né? Quando a gente está na faculdade, já está lá com seus 19 anos. E meu pai faleceu, eu tinha 11. Eu falei, eu acho que eu vou seguir a carreira do meu pai. E fui fazer cursinho para fazer vestibular de novo. E naquela época a gente fazia muita festa, eu não era muito dedicada como eu sou hoje aos estudos, e eu não passei no vestibular de odonto. E eu passei no vestibular num curso técnico de prótese odontológica. Acho que isso pouca gente sabe. Eu sou técnica em prótese odontológica. Fiz na Universidade Federal do Paraná há 2 anos. E trabalhei num laboratório de prótese por 6 meses. E falei, gente, também isso não é para mim. E daí, eu já namorava o meu marido passou num concurso, que ele é do Ministério Público, e ele falou, Tatiana, agora eu passei no concurso, a gente tem condição de se sustentar, vamos casar e você vai fazer a tua odonto que você quer no interior. Eu falei, meu Deus do céu, tá bom, vamos. Eu sempre fui assim, né, vamos. E casamos e fomos morar no interior do Paraná, numa cidadezinha de 3.000 habitantes. E ele conseguiu essa cidade porque tinha o Umuarama do lado. Então eu fui morar em Xambrê e eu era mulher do promotor. Isso para mim foi muito difícil, porque eu falava, gente, eu sou a mulher do promotor, eu não sou a Tatiana. Eu falei, eu preciso passar nesse vestibular de qualquer jeito. Cris, aí me deu um clique. Eu falei, cara, e eu comecei a estudar. Estudar. Nunca estudei tanto na minha vida. Passei em 8º lugar geral da universidade inteira. No vestibular e comecei a fazer odonto. Então, aonde me tocou foi, eu vou seguir a profissão do meu pai. Mas eu me apaixonei pelo odonto quando eu entrei na faculdade. Porque a minha graduação foi muito boa e eu faria tudo de novo. Eu tinha excelentes professores, é uma universidade particular e eu tive muitos mentores que eu pude me espelhar. E eu comecei a estudar e não parei mais. E durante a minha graduação eu estudei muito. E daí eu pude perceber a minha paixão pela odontologia e pela periodontia, que depois a gente vai falar um pouquinho. E você, conta pra gente como que você foi ser dentista? Como que a odontologia chamou a tua atenção? Olha, a odontologia, ela parecia, sabe, quando a gente fala dos planetas, que ela gravita e vê chegar perto, vai trombar, gravita de novo. A minha mãe era dentista, assim, a Olha, gente tem inúmeras histórias assim, né. A minha mãe era dentista, então eu tinha um exemplo mais positivo possível dentro de casa. Mas que coisa legal, como que a odontologia entrou na minha vida, porque a minha mãe, ela dedicava uma manhã por semana a trabalho voluntário, então ela ia a creches, e uma manhã por semana ela ia atender as crianças nessas creches. E como a gente não tinha funcionário em casa, ela me levava. Então eu ia e eu já tinha lá
meus 7 anos de idade, eu já estava era o assistente, eu já espatulava fosfato de zinco, eugenol, chegava em casa cheirando cravo, era desse jeito, né, era ali, eu diria que pelos meus 6 anos de idade, um pouco menos, nessa faixa, assim, mas eu mexia com esses negócios, né. Olha só. E começou assim, mas olha o loop, porque depois na clínica da minha mãe trabalhava uma outra dentista, então tem aquela regra de que, né, você não atende filho, você não atende parente direto, tem alguém para tirar né, o elemento de parentesco, então ter um posicionamento mais assertivo e não de muito carinho ali, né. E essa dentista, Tati, eu sempre tive muito medo, de um modo geral, de dentista, e essa dentista, ela fez em Você mim uma tinha tal da medo de contenção. dentista? Ela fez a contenção, assim, ela travou minha boca, porque eu não parava de olhar, assim, daí ela travou, assim, minha boca e botou a mão na minha cara: "E você vai parar agora", e fez assim, que ela quase que eu não respirava com aquela coisa, e eu fiquei aquilo em choque. E aí eu voltei pra casa: "Meu Deus, será que é isso que minha mãe faz? Eu não quero fazer isso nem ferrando da vida". E aí comecei a migrar, assim, para o outro lado, pra você ter ideia o impacto que essa colega da minha mãe causou, olha essa história. Hã, Dia 21 de abril é aniversário do meu irmão. certo. 21 de abril é dia de Tiradentes. Sim. Na cabeça dessa criança aqui, que não conhecia de história do Brasil, eu achava que Tiradentes era dia de tirar dente. Eu acordava, metia o pé, Saía de casa, com medo de só tirarem teu voltava à dente. noite, quando eu sabia que o consultório estava fechado, eu não tinha a menor chance daquela mulher encostar em mim. Você ficou traumatizado. Exato. Hã. Não, então olha só como foram dando voltas. E eu também, assim como você, eu não achava que eu ia fazer odonto. De uma forma geral, eu sempre gostei muito de artes, músicas, e eu comecei então, já com essa na época tinha o colegial, né, a gente fazia ginásio, colegial. Então no colegial meu, eu fiz ele em publicidade, propaganda e marketing. Então eu queria fazer alguma coisa nessa área de publicidade, campanhas, eu adorava muito essa coisa de criatividade, de criação. Então eu fiz o colegial técnico, mas depois, nessa época em paralelo, eu tocava bateria, a gente já tá falando lá uns Ó, 16 anos de e idade, ó, e foi atrás aí dele que lá então tem uma bateria, ó lá, pessoal, aqui não ó, é? tem uma bateria. Ó, isso aí. E aí, logo depois que eu acabei o ginásio, eu sabia que se eu entrasse numa faculdade é uma única. É uma curva acadêmica que você vai se apaixonando, portas vão se abrindo, é difícil você voltar para trás nessa curva que você engata, parece um trilho de trem, assim, vai, né. Então eu decidi que era a minha chance de tentar ser um rockstar. Então eu tinha um cabelão, peguei mochilão, dei um beijo na minha mãe e parti tentar ser um rockstar Eu nos acho que Estados na Unidos. edição a gente pode colocar essa foto aqui, para mostrar pra galera você de cabelão, hein. E parti para os Estados Unidos tentar ser um rockstar. A minha mãe, claro que ficou meio que no desespero, mas ela se conteve e foi depois de tentando e tentando e tentando, eu entendi que eu tinha que fazer algo da minha vida, e o meu exemplo mais positivo que eu tinha dentro de casa, que dava uma vida muito digna para mim, para o meu irmão e para o nosso avô que morava com a gente, minha mãe na ocasião era separada, e ali foi assim, eu falei: "Tá aí uma profissão que minha mãe é feliz fazendo, proveu uma vida digna pra gente, eu acho que é isso que eu nem sabia muito ao certo o que que fazia, mas era isso que eu quero fazer, porque é isso que eu quero fazer para os meus filhos lá na frente". Olha. Olha só. Então, na verdade, nós 2 nos espelhamos nos nossos pais, né. Exato. Eu, né, não tive meu pai comigo, mas você teve e se espelhou. E deu certo, ó, a gente chegou, estamos bem, né. Ah, deu para o gasto, né. Deu para o gasto. E hoje você pode dizer que você é apaixonado pela odontologia, assim como eu?
eu morro de amores. Eu não saberia fazer outra coisa como profissão. É lógico que eu falo de um ponto de vista presente, em futuro a gente nunca sabe o que é. Mas hoje eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. A odontologia é apaixonante, a gente conhece pessoas fascinantes, você não está preso a uma especialidade, tem diversas especialidades, elas se conectam, depois se separam, se conectam de novo, E várias interações. oportunidades também, né? Você não precisa ser só dentista, e é disso que a gente fala aqui no nosso podcast. Exato. Não, a odontologia é apaixonante, eu sou extremamente apaixonado por odontologia. Que legal, eu também, super apaixonado. E pela periodontia? Vamos falar da periodontia? Nós dois somos periodontistas. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pela periodontia. E você, como é que a periodontia surgiu na tua vida? Olha, Tati, vou ser bem sincero. Na graduação, eu fui muito bem servido por profissionais fantásticos. Ricardo Ian foi meu professor na graduação e eu sou muito grato a esses mestres. Mas a periodontia, como terapia de tratamento de doença, ela nunca me cativou muito. A periodontia entrou com força comigo quando eu já era especialista em implantodontia. E ali é engraçado, né, porque eu gosto muito de fechar o loop, de pôr a cereja ali em cima do bolo, eu gosto de restaurar os meus casos. Então eu levo muito a sério essa interação prótese, pério e esse ecossistema todo. Aí onde que vai? Quando eu fiz a especialização de implantodontia, eu queria migrar, né, a gente vai conversar um pouquinho depois disso, mas eu queria migrar um pouco além para a área acadêmica. E foi já pensando o que que eu posso dar um pulo bem mais lá na frente. Eu já estava me sentindo, assim, bem satisfeito clinicamente com o que eu conhecia da implantodontia, tanto biológica quanto restauradora, né. Mas eu pensei: "Tá aí o que que eu acho que eu posso melhorar muito, é o fino trato com tecidos moles, que vai colocar a minha cirurgia daqui, aqui". E foi exatamente com isso em mente, essa visão artística, né, que eu falei de criatividade, publicidade, marketing, eu gosto de arte, é de os detalhes de contornos gengivais, recobrimento radicular, foi mais olhando para uma periodontia plástica e cosmética do que tratamento de doença. E esse foi Entendi. o foco como o periodontia entrou na minha vida e como me fez querer investir num curso profissional ainda, né, um mestrado Uhum. nessa direção. Que legal. A É. minha história é o oposto da tua. Quando eu estava eu comecei pela pele e depois fui para o implante. Por isso que é o oposto. Mas quando eu estava na graduação, eu tive um professor, o professor Laerte Brem, ele sabe, porque eu sempre falo dele. Foi ele que me levou para a periodontia. E, e eu estava no último ano na clínica integrada e eu peguei um paciente com uma doença periodontal bem avançada, o paciente era fumante. E ele virou para mim e falou assim: Tatiana, vamos tratar esse paciente, vamos salvar os dentes desse paciente. E ele chegou a uma situação realmente caótica. E eu fiz todo o tratamento periodontal básico de raspagem, orientação de higiene e segui o protocolo para reavaliar esse paciente depois de 40 dias de terminadas as raspagens supra e subgengivais. Quando esse paciente chegou, Cris, eu falei: não, eu não acredito que a gente conseguiu controlar essa doença. Foi ali que eu falei: eu quero fazer periodontia. E esse professor, uma vez eu vi ele fazendo uma cirurgia periodontal e ele opera muito bem. E eu falei: meu Deus, eu quero fazer isso também na minha vida. Então, eu devo a escolha da minha primeira especialidade a esse professor, ao professor Laerte, que mora em Cascavel hoje, e tenho certeza que ele vai estar escutando o nosso podcast. E depois eu fui fazer implantodontia. Quando eu já dava aula na Universidade Positivo, a universidade tinha uma demanda que precisava ter cursos de especialização. Eu já coordenava, junto com a professora Carmen, a especialização de pério, mas precisava um coordenador para implantodontia. E o meu chefe na época, o professor Flares, falou: Tatiana, você vai coordenar a implantodontia. Eu falei: mas eu não sou especialista em implantodontia. Não, se vira, corre atrás. Fui para Bauru. Daí fiz implantodontia e hoje trabalho com periimplante. Mas a minha frase é: eu sou apaixonada pela periodontia e gosto muito da implantodontia.
Não dá para dissociar um do Não outro, dá, né, Tati? não dá. Aqui no E Brasil, Cris, é uma coisa engraçada, né? Porque acontece esse rompimento entre as duas especialidades. E a maioria dos profissionais fazem igual você, eles vão buscar implantodontia, claro, porque do ponto de vista de rendimento financeiro, o retorno é muito mais rápido, mas eles veem a necessidade da periodontia. E muitos fazem implante e depois pério. E hoje, aqui, a gente tem, às vezes, os cursos que têm duas especializações, né? O tempo mais longo. Então, acontece essa formação dupla que eu acho que é perfeita. Perfeito. Perimplante é o casamento perfeito. mas você sabe que no Brasil é um dos únicos, eu acho que na verdade o único país que tem uma especialidade chamada implantodontia, né. Sim. E isso é uma coisa que quando a gente olha primeiro e tá tão intrinsecamente colado com a pério e quando a gente olha, você tem a especialização de implante e você tem a especialização de pério. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que muita gente que faz a implantodontia depois se vê naquela sinuca de bico que precisa melhorar manuseio de tecido mole. E eu posso dizer sem sombra de dúvida nenhuma que foi depois que eu fiz o mestrado profissional na pério, eu me tornei um implantodontista infinitamente melhor. Então, Uhum. pério A Pério tem uma professora que trabalhou comigo que sempre fala, né, da periodontia. A periodontia é a base, é a base de tudo. Né? E hoje as pessoas estão valorizando a periodontia, porque por muitos anos a periodontia não foi valorizada. Então, todos os congressos que nós vamos, nacionais, internacionais, se fala muito sobre tratamento de doença, inclusive, né? Porque não é só a parte bonita da pério, que é a cirurgia, é o tratamento da doença periodontal e periimplantar. Ô Tati, a gente, tá falando aqui, parece uma curva muito linear de como a carreira vai andando e vai indo num mar de rosas, mas nem tudo é assim, né. Não. Tem muitos tropeços e desafios que a gente passa. Quais foram para você os maiores desafios que você passou? A minha carreira, assim, para eu chegar onde eu cheguei hoje, eu tive muitas dificuldades e muito apoio também. Então, como eu falei, eu me formei em Umuarama, no interior do Paraná, já era casada, sempre tive o apoio do meu marido, isso é uma coisa que eu sempre falo para ele, que se não fosse ele, eu não estaria onde eu estou hoje, porque ele sempre me apoiou em todos os passos da minha vida profissional. E um desafio foi quando eu me formei, porque eu sempre quis ser professora, porque a minha família inteira é de professores. Então eu me formei e imediatamente eu fui convidada para ser professora na universidade, na Unipar, só que em Cascavel. Porque eu sempre fiz monitoria, isso é bem importante, assim, os alunos que estão nos escutando se destaquem, né? Porque o professor vai lembrar de você. E eles me convidaram. Mas eu precisava fazer mestrado e doutorado para eu conseguir seguir nessa carreira. Então, um desafio muito grande para mim foi ser casada e ter que fazer um curso fora, né? Deixar o meu marido. Então, nessa época, a gente mudou para Curitiba e o Max falou assim, vai fazer o teu curso de mestrado e doutorado. Então, eu ficava, Cris, em Curitiba, eu fiz meu mestrado e doutorado em Araçatuba, eu ficava de segunda a quinta em Araçatuba, eu ia de ônibus, 12 horas de ônibus domingo à noite, 12 horas de ônibus na quinta para voltar, e meu marido em Curitiba. Então, eu ficava com meu marido sexta, sábado e domingo, entre aspas, né? Porque sexta eu era professora substituta na Federal do Paraná, sábado eu trabalhava no meu consultório, e domingo eu fazia seminário, porque segunda eu tinha que estar em Araçatuba de novo. Então, esses são os desafios. Não é fácil, mas eu acho que a gente consegue, se a gente se dedica, se a gente quer realmente, se a gente tem um objetivo e se a gente tem um apoio, né? Tanto familiar, a minha mãe também sempre me apoiou muito, meu marido, e as coisas acontecem. E hoje não, há bastante tempo eu falo, se eu não tivesse feito tudo isso, esse sacrifício, eu não teria a posição que eu tenho hoje, os cargos que eu tenho hoje, e trabalhar com o que eu gosto, que é ser periodontista, implantodontista, mas também é ser docente. Esse foi, acho que, um dos meus principais desafios aí na minha carreira.
E é gostoso olhar para trás e ver como foram as coisas tomaram forma e os desafios. Na hora parece tudo muito nebuloso, né, Uhum. muito assustador, mas é gostoso olhar para É trás, gostoso. né. Se eu tivesse que fazer isso hoje, eu falei: "Meu Deus do céu", acho que eu faria tudo de novo, com certeza. Que Mas gostoso. não é fácil. E você? Quais foram os desafios, as oportunidades na tua carreira, desde graduação e pós-graduação? Olha, para mim foi assim, quando eu te como eu te falei, minha mãe, como dentista, ela tinha a clínica, e ela foi preparando ali todo o terreno para ir passar o bastão, né. E eu até compartilhei com você, e é muito triste isso, mas teve um momento decisivo lá em São Paulo que a gente foi assaltado, minha mãe não estava na clínica, e eu fiquei refém na clínica, fiquei por 2 horas com arma apontada, foi aqueles contrastes sociais que infelizmente as grandes cidades têm. E aquilo foi muito traumático para mim, depois teve uma recorrência naquele mesmo, não vou entrar em detalhes, aquilo foi muito traumático e a primeira o primeiro desafio para mim foi ter que tudo que ali foi parecia um ninho, foi tudo preparado para passar o bastão, eu não conseguia mais ficar naquele ambiente, porque cada vez que a campainha do consultório tocava, eu sentia que meu coração ia parar na boca, eles estão voltando, teve mui então eu tive que sair, e aquilo para mim foi já um desafio muito grande, porque eu achava que eu ia, ter uma mentora que que zelava muito por mim do meu lado, quando de repente eu tive que bater asa e não podia mais ficar ali naquela clínica, psicologicamente. Então eu primeiro nós alugamos na época então eu namorava com a Carol, nós alugamos um consultório lá na Avenida Paulista, num prédio, lá no prédio Winston Churchill, era até o prédio onde o Pânico, então eu subia e descia muito com o povo do Ai, Pânico que na legal. era muito engraçado, com o Carioca, com com o Mendigo, aquele povo, a gente vivia subindo e descendo, tomava café lá embaixo. Trabalhei um tempo lá, mas depois veio um momento que a gente teve que tomar uma decisão, e nós tomamos uma decisão que depois se justificou muito acertada, que foi sair de São Paulo. Então nós fomos para Brasília. Nessa oportunidade, nós montamos um consultório num shopping dentro de Brasília, na cidade de Águas Claras. E Brasília foi um divisor de águas na minha vida, muito divisor, dividiu assim, ó, polarizou 180 graus, porque Brasília foi onde eu fiz a minha especialização e que eu fui imensamente inspirado por aquela equipe que a gente sempre tem professores que são, assim, meio mascarados, mas tem professores que se eles tivessem mais para dar, eles dariam, né. Não é assim Sim, a música sim. do Djavan: "Se eu tivesse mais amor para dar, eu daria", eles dariam. Então aquilo foi muito nutritivo e me inspirou a querer, então, ser como eles, ter um impacto positivo na vida de outras pessoas. E lá em Brasília, então, nasceram meus filhos, são candanguinhos, e assim a vida foi tomando forma, e inspirado por eles, eu falei: "Cara, eu quero fazer o que eles fazem". E aí foi que a vida foi tomando forma e eu resolvi me inscrever no mestrado, e a vida foi tomando forma, assim. Então, você vê que foi um desafio que foi muito grande, muito traumático, que deixou cicatrizes que às vezes eu fico pensando até hoje, mas que levou a vida para um outro caminho tão mais doce do que aquele amargo que hoje, assim, eu vejo com precisava ter acontecido, porque eu não assim, as coisas que aconteceram depois foram infinitamente mais prazerosas do que a dor daquele momento. As dificuldades que nós temos na vida, elas sempre, num primeiro momento, parece, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Mas ela sempre vai te ensinar alguma coisa, vai te fortalecer e vai te levar para algum lugar, e esse lugar é bom. Então, não tenham medo de dificuldades. O que eu acho é que a gente tem que saber enfrentar, ter coragem, enfrentar e falar: eu vou vencer isso aqui, vou conseguir e vou chegar em algum lugar que você traçou aquela tua meta e teu objetivo, não é? Ah, isso é muito legal. Bom, Cris, vamos falar um pouquinho sobre um outro assunto, sobre ser proativo e o novo, o ser corajoso ou o medo.
conta pra gente o que que é ser proativo para você e se isso é uma coisa importante para a gente atingir esses objetivos que nós estamos falando. Ó, é complexo. Agora, se eu tivesse que contextualizar em uma frase, o que é ser proativo, é ter a certeza de que o mundo não está em débito com você. Então ninguém te deve nada. Se você não correr atrás, ninguém vai resolver por você. Então já começa por aí. O mundo não te deve nada. Arregaça as mangas e corre. Então, com essa premissa em mente, eu tenho 2 exemplos bem, que mudaram minha vida, e foi a proatividade. Quando eu fui para Brasília, eu fiz a especialização, quando acabou a especialização, eu falei: "Cara, eu não quero desgarrar desses professores", e foi lá, eu falei: "Eu quero ficar aqui, posso quero trabalhar aqui, posso fazer alguma coisa?". E foi também que eu era na época era apaixonado, eu era entusiasta, estudei fotografia e tinha minha câmera, e foi até uma conversa ali daquela época de mentoria que a gente teve num episódio, conversamos com o Sérgio, que tinha Dental Eye, né. Eu tinha Ah, minha sim. câmera, e aí eles falaram: "Cristian, olha só, uma coisa que está dando trabalho aqui na especialização, é a gente documentar sistematicamente os casos e a gente catalogar isso tudo direitinho. Você quer ficar responsável por isso?" Falei: "Porra, eu até ficaria até passando a vassoura, cara, eu só quero estar aqui e consumindo isso". E aí foi dessa forma que eu entrei para aquela equipe, comecei a fazer e comparecer sistematicamente, documentar e fazer o meu trabalho direitinho. E aos poucos, o que que foi acontecendo? Eles viram a proatividade, a ética na postura de Uhum. trabalho e foram então me oferecendo: "Christian, olha, tem um tópico XYZ, você gostaria de cobrir essa aula?". Eu nunca tinha dado aula. "Você gostaria de cobrir?". Então eles já foram ali colocando uma sementinha, tipo: "Ó, vai lá para você ver como é, hã, dar aula em si, você montar a sua aula, você discutir, esclarecer, como que você vai se portar, e assim vai". Então eu vi ali, sabe, uma coisa muito fraterna, assim, deles já: "Ó, tem isso aqui, vai lá dar essa aula". E foi inclusive a aula de fotografia a primeira, então Olha lá. já quiseram me deixar na zona de conforto para me sentir, eh à vontade, né. Então isso foi muito, assim, foi um divisor de água na minha vida e consequentemente depois foi essa mesma equipe que aí eu fui oficializado professor depois, foi a mesma equipe que quando teve a Nação Leopoldo Mandic de Brasília, formularam o primeiro mestrado, acadêmico que tinha, então me convidaram para ser parte do corpo de mestrado, porque aí eu já era doutor e tal. Mas você vê, né, e por falar em doutor, eu vou te dar só mais um exemplo de proatividade, rapidinho. Hã. Quando eu estava no mestrado, olha que engraçado, eu fazia também na São Leopoldo de Campinas daí. Então Uhum. eu voava todo mês para Campinas, já começa o outro perrengue aí, financeiro, ausência do consultório, ausência com a família. Mas eu lembro que no meu projeto de pesquisa que eu tinha que apresentar, Tati, Hum. eu tinha em mente, eu que estava aqui, uma visão, eu vou fazer acontecer. E ali eu estava pensando numa pesquisa clínica com um fator, com Emdogain, e era ali muito bem voltado para pério, e eu queria fazer acontecer. E eu lembro que eu discuti isso com o meu professor, e ele virou: "É, promissor". Ah, não, olha, eu tenho uma ideia muito mais interessante. O que que você acha de você ir a consultórios que têm consultórios de periodontia e você fazer um swab no filtro do ar-condicionado de todas essas clínicas para ver que eu, ih, meu Deus do céu, o que que esse homem tá falando, gente? Um Onde que foi suave, que eu me microbiologia. Onde foi que eu me meti, cara? Eu falei: "Nossa, se eu não quero dar nome, mas se eu ficar nesse eu tô perdido", eu comecei a pensar. E ali, e as clínicas acontecendo, eu lá raspando uma paciente, tá, preparando para a cirurgia, né, então eu tinha que adequar tudo, raspando tudo para depois fazer os procedimentos de plástica periodontal. Me passa um dos professores e fala assim: "Não para mim, passa para uma menina que por algum motivo ela tinha cara de falar inglês, e aí o professor Silvio vira assim: "Olha, você fala inglês?", falou pra ela, né, ela: "Ah, não, eu falo meio assim e tal".
É, porque tem um projeto de pesquisa com o diretor da faculdade e ele está procurando um aluno que fala inglês, que ele gostaria de discutir sobre um tema. Ele virou as costas, Tati, larguei as curetas. E foi. A mulher lá, larguei as curetas, arranquei luva, saí correndo atrás dele. Eu. Quem que é? Com quem que eu falo? Porque aí, com base no que eu tinha experimentado, eu falei: "Eu quero fazer isso". Você E estava e querendo foi a fugir da pesquisa inicial e eu escutou aquilo, vai, essa é minha oportunidade. E é eu a não queria ficar proatividade. raspando ar-condicionado não. Ó, Aí e foi exatamente daí ele falou: "Ó, tem certeza?" Eu falei: "Pô, meu, o cara eu não tenho cara de confiança mesmo, né", porque ele fez 10.000 perguntas para mim antes de me direcionar para o meu futuro, orientador, e então até que ele escreveu o nome no papel, ele falou: "Ó, tá aqui o nome, ele chama Marcelo Henrique Napimoga", eu: "Oi, como é que chama? É japonês ele?" "Não, não, não, vai por mim, não é japonês". E você vai procurar ele na diretoria e foi assistam, aí, e assistam o olha o que episódio do virou, Marcelo Napimoga, hein? Que tem aqui. Marcelo Henrique, na Pimoga virou um dos meus melhores amigos, virou um orientador, um mentor que eu tenho muita gratidão, que foi ao longo do mestrado e do doutorado. Tá vendo a proatividade? Tive que largar paciente lá e sair correndo, senão ia ficar a ver navios. Olha lá. Não é engraçado? É muito engraçado. E ser proativo é muito importante. Você sabe que quando eu estava no meu mestrado, a minha orientadora, Maria José, ela é japonesa, e muito metódica, mas muito metódica. E na época era possível fazer pesquisa com cães. E estava tendo uma pandemia de leishmaniose em Araçatuba. E eu não podia operar os cães de Araçatuba. O que eu fiz, Cris? Eu de Vai. Curitiba. Eu liguei para o canil em Curitiba, falei, ó, eu sou aluna tal, eu preciso de tantos animais, eu vou mandar uma carta da universidade. Só sei que isso gerou um bafafá, mas eu consegui os animais. Daí o caminhão saiu de Araçatuba para pegar os cães aqui em Curitiba. Quando meus cães estavam em cima do caminhão, as ONGs chegaram e quase proibiram o caminhão de sair. Nossa! E só que a gente tinha toda a documentação legal, né? E daí eles não puderam fazer nada. Então e a minha orientadora ficou de cara comigo. Ela falou: Tatiana, eu não acredito que você conseguiu os cães para tua pesquisa. Eu falei: consegui. E uma outra vez foi muito engraçado, porque tinha um cão meu que estava morrendo na mesa e eles ficam entubados, né? Eu aprendi a entubar cão, tudo. E eu falei: e a minha pesquisa era muito difícil, muito cara. Eu falei: não, esse bicho não vai morrer. Eu peguei, arranquei o negócio e fiz tipo uma respiração boca a boca no cachorro, ali no tubo. E ele não morreu. Ele ficou até o fim vivo na pesquisa, até a hora que eu precisei sacrificar. E daí minha orientadora sempre ficava de cara comigo. E eu sou assim também, eu sou muito proativa, eu gosto de inventar muita coisa. Tanto que as pessoas falam, meu Deus do céu, lá vem ela com mais uma coisa. Tipo esse podcast agora aqui, meu Deus, lá vem a Tatiana com mais uma coisa. E quando eu fiz o meu mestrado e doutorado, eu fiz em Araçatuba, e eu precisava dar aula aqui em Curitiba. Eu dei aula na Federal, mas era por um período de 2 anos, que eu era substituta. E eu não conhecia ninguém aqui, Cris, porque eu não fiz graduação aqui, eu não fiz mestrado, não fiz doutorado, nada em Curitiba. E eu falei, gente, eu preciso dar aula em algum lugar. E eu encontrei um colega meu no ônibus, o Eduardo Pisato, que fazia curso lá em Araçatuba comigo. E ele falou, e eu nem sabia, ele que puxou papo comigo, você é de Curitiba, nananã. Eu falei, eu sou. Daí eu falei, e você? Eu dou aula na Universidade Positiva. Eu falei, Universidade Positiva? O que é isso? Daí ele me explicou. Daí eu falei, quem que coordena a Universidade Positivo lá? É a professora Maria da Graça. Daí eu cheguei em casa, perguntei para minha mãe, você conhece a Maria da Graça? Conheço, ela foi professora do teu pai. Eu falei, foi. Eu falei, como é que eu vou chegar nessa mulher? A Maria da Graça sempre foi muito, né? Sempre uma pessoa, vou falar para ela assistir o podcast, muito séria, tipo, meio intocável naquela época para mim. E eu falei, meu Deus, eu preciso falar com ela. Daí minha mãe, vai falar com o Eros Petrelli, que era muito amigo do teu pai, um ortodontista famoso aqui em Curitiba, e o Eros pode te colocar em contato com ela. E eu fui lá falar com o Eros. O Eros tinha brigado com meu pai antes do meu pai falecer. E eu cheguei, eu na cara dura, bati na porta dele e falei, professor, eu sou a Tatiana, filha do Rui Paulo. Ele, não acredito.
Daí ele se emocionou e me mostrou que tinha uma foto do meu pai em Ah, cima da mesa. O nome da ah, sala dele era o nome do meu pai. Eu falei, professor, então, tô no mestrado ainda, mas eu queria começar a dar aula e eu não conheço ninguém, eu preciso de ajuda. Então, isso é muito legal, a gente, né, buscar um caminho e pedir ajuda. Ele, não, eu vou ligar para Maria da Graça, você vai lá falar com ela. E isso é proatividade. Ele ligou, marcou um horário, eu fui, morrendo de medo, né? Porque a gente tem medo, né, das pessoas, assim. Mostrei meu currículo, expliquei quem eu era. Ela ficou feliz também em me ver, porque meu pai era um professor muito querido. Ela falou, Tatiana, eu não posso te ajudar, você está ainda no mestrado, não tem como contratar professor aqui. Mas se você quiser, o meu marido é periodontista, que é o Tertuliano, que no outro podcast nós falamos com o Felipe. Ah, ele é periodontista, você pode começar a trabalhar ali com ele, acompanhar ele. Eu falei, tá bom. Daí desci e conheci o professor Tertuliano. Então, o professor Tertuliano me abriu as portas na docência em Curitiba. E eu trabalhei 2 anos de graça fazendo estágio. Isso era em 2003, 2004. E daí eu fui mostrando meu trabalho e tudo mais. E daí ele falou, não, você vai entrar para a equipe. Daí entrei para a equipe. Isso é proatividade. Daí entrei para a equipe de periodontia, né? Então, sejam proativos. Se agora sobre destaquem. zona de conforto, você falou proatividade, mas Hum. proatividade normalmente coloca a gente numa área que a gente não conhece muito, com pessoas que a gente não conhece direito. Você deu algum exemplo. O que que foi assim, sobre o medo do novo, se já teve alguma coisa que te tirou muito da zona de conforto, mas você teve que morder o dedo e foi? Teve várias vezes que já me tiraram da zona de conforto. Novos desafios sempre me geram medo, mas a minha coragem sempre sobressai ao medo e a minha vontade de querer fazer, evoluir e aprender. Então, vou contar um medo muito recente meu. Eu hoje sou professora na Faculdade de Lapel. Comecei a trabalhar na Faculdade de Lapel em 2021 a convite do Dr. Geninho, que sou muito grata, amo trabalhar lá. Mas quando eu comecei a trabalhar no Ilapel, Cris, me gerou muito medo, porque eu trabalhei 16 anos na Universidade Positivo, então eu estava numa zona de conforto perfeita, porque eu dominava a Universidade Positivo, aquilo era a minha casa. E eu trocar de instituição para mim me gerou muito medo. E eu em casa sempre falei, meu Deus, eu tô com medo, porque é uma equipe nova, uma equipe que já estava lá há muito tempo, eu não sabia como que eu ia ser recebida. No começo eu ocupei um cargo ainda de cuidar da gestão de clínica do Ilapel, então me gerou muito medo, mas eu fui. Eu fui conversando com as pessoas, eu fui entendendo como que era o funcionamento do Ilapel, e isso hoje eu estou na zona de conforto, mas isso, um dos meus medos mais recentes foram esses. E é muito legal. E você, tem algum medo aí? Alguma história que você queira compartilhar que te faz sair da zona Não, de conforto? uma das coisas que eu fiz que mais me tirou da zona de conforto foi, a exemplo de quando eu saí do Brasil, na minha adolescência, que depois plantou aquela chama de explorar o mundo. Então, quando eu tomei a decisão de sair do Brasil, eu estava no auge da minha vida clínica, o consultório ia a pleno vapor. Eu estava no auge da vida acadêmica, eu coordenava curso na São Leopoldo de Brasília e também tinha cursos na São Leopoldo de Campinas, e também todo mês eu ia para o Ilapel, que então eu, junto com a doutora Eloana, a gente fazia as atividades dos cursos internacionais que vinham dos Estados Unidos. Então aquilo tudo estava muito confortável, tudo era, Tava fluindo checava bem. checava os quadradinhos que você precisa ali para a sua satisfação profissional, financeira, tudo que circundava aquilo. Então, a decisão de sair em si foi uma decisão das mais difíceis, porque você tem que desplugar uma vida inteira, isso não é fácil. Desplugar uma vida foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz, principalmente não tendo certeza. Eu não saí do Brasil com emprego, não saí com a minha licença validada, então muitas vezes eu questionei: "Putz, o que eu estou fazendo, né?". Aí a gente foi morar num apartamento pequenininho, passava a noite meio em claro, olhava para os meninos, na época o Luca tinha 6 anos e o Nicolas 4, eles dormindo, era inverno, eles tudo amontoadinho ali, embolado no cobertor. Então assim, isso tudo te põe para pensar muitas coisas, fala:
cara, você O não que é que eu tô mais aquele fazendo? cabeludo, o cabeludo que foi para os Estados Unidos, é um pai de família, cara, o que que tá acontecendo?". Mas foram por motivos nobres, eu tinha um propósito na vida que a gente queria dar exatamente por ter os meninos, a gente queria aproveitar essa oportunidade para dar uma condição melhor para eles e eu não me arrependo não. Olha só. E se você olhar para o passado, você se imaginaria hoje aonde você está, morando na Suíça? Conta pra gente como que é o teu dia a dia aí. Porque o dia do dentista aqui, do docente aqui, a gente sabe, mas como que é teu dia dentro de uma multinacional? É, aí já outra zona de conforto que não se aplica mais nenhum dia até hoje. Não, eu tô brincando. Para dizer bem a verdade, Tati, se você me desse um mapa, eu não ia saber colocar um alfinete onde que é a Suíça, já começa por aí. Então o fato de ir trabalhar na Suíça nunca teve no meu radar. Eu comecei a fazer, junto com a Eloana, esses grupos internacionais do Lapel, eu comecei a conviver com pessoas que trafegavam nesse universo Strauma, na Suíça, também nos Estados Unidos. Então começou a fazer um networking ali, né? Então foi exatamente quando a Straumann estava desenvolvendo o sistema BLX, que foi que a coordenadora de educação na época, que me conheceu no Ilapel, ela sinalizou para o time do projeto, falou: "Olha, o Christian, lembra o Christian lá dos grupos internacionais dos Estados Unidos? Ele mora na França agora, ele está a 1 hora de distância de Basel". Nessa então me ligaram lá na França e falaram: "Senhor Christian, nós gostaríamos de conversar, porque nós temos um projeto XYZ, nós sabemos da sua bagagem, e se você consideraria trabalhar com a gente aqui na Suíça". E olha só como as coisas Olha só, aconteceram. mas você não foi morar, você foi morar na França sem trabalhar na Straumann, então? Foi uma etapa anterior, é isso? Exato, eu fui com uma mão na frente e outra Era atrás. para mudar de vida mesmo, né, que você Era falou. para mudar de vida. Já Entendi. infelizmente os problemas sociais que eu enfrentei e entre outras coisas que aconteceram em Brasília, com corrupção e, passar de pessoa física para jurídico, e depois jurídico para físico de novo, não acontecia se você não desse dinheiro para alguém, e aquilo tudo foi me consumindo de um jeito, eu venho de um ambiente que Ah, minha agora que mãe entendi a sequência, legal. Foi para a França e daí é aquilo que é, a gente já falou isso em outros podcasts. Seja um profissional dedicado, ético, que se destaca. Ó lá, lembraram de você, ó. O Christian Jarry está lá exato, na França, vamos pegar ele. E hoje você está exato. aí. Que legal. E hoje, né, a tua carreira, a gente pode dizer que é uma carreira internacional. Você tem alguma dica para dar para quem está nos escutando que queira seguir uma carreira internacional? Se tem algum caminho a seguir? Como é que o pessoal pode atingir esse patamar? Olha, tá aí uma boa oportunidade da gente desmistificar de que porque as coisas acontecem fora do Brasil são sempre melhores. Então, a gente precisa deixar claro 2 coisas. Se você tem um desejo de ir para fora do Brasil, que seja um desejo seu, né. Mas onde que eu quero dizer? Vamos voltar para a pergunta em si. Oportunidades em si, a gente sempre fica limitado, porque hoje a internet ela tem muitos filtros, né, então certas oportunidades, elas não aparecem para certos países. Então tem esses bloqueios regionais que você nem fica sabendo das vagas. Então é muito importante interagir nessas plataformas, tipo LinkedIn e assim vai, porque ali você consegue falar com gente do mundo inteiro para ter acesso a certas oportunidades e ficar muito atento. A dica número 2 está proporcional ao que você almeja também. Porque, por exemplo, se você, busca uma carreira que tenha um nível, que você busca uma certa, diretoria, um cargo executivo, você precisa ter em mente que você tem que afiar o idioma ao máximo. Uhum. Porque ali você vai discutir temas que, às vezes, você tem que redesenhar um produto que, se fica decidido que vai redesenhar um produto, é um investimento que uma empresa vai colocar ali 2,5 milhões de dólares, por exemplo. Então você
não dá para argumentar que precisa mudar aquele desenho com falando the books on the table. Então você tem que estar claro que o que você almeja, você tem que se colocar de acordo, porque eu já ouvi muitos colegas falando, por exemplo, falar: "Ah, o americano é muito frio. Ah, não sei quem é frio". Eu nunca sofri isso, mas eu falo de uma zona de conforto que desde lá dos Estados Unidos, na minha adolescência, eu sempre gostei do inglês. Então eu sempre afiei Uhum. desde então eu posso dizer que eu tenho inglês para mim é uma área muito confortável, eu não tenho É uma dificuldade. facilidade, né? Tem pessoas que têm mais facilidade para línguas, você é uma delas. Eu não diria que é facilidade, mas eu investi desde que eu tinha 16 Sim, anos, hoje com 47 são 30 anos é, que que você está pondo empenho ali sim. para isso ser algo com uma proficiência que eu possa sentar, por exemplo, como hoje eu sento com o CEO para discutir um ponto, né, e Uhum. então isso é muito importante. Então, primeiro é ficar atento às oportunidades e segundo, oportunidade internacional, é se empenhar ao máximo para você ter comunicabilidade, porque isso amarra muito as oportunidades que você possa ter lá na frente. Ô Tati, e por falar em boa vontade, agora eu jogo para você. Hoje eu enxergo com meus olhos você como uma pessoa muito bem-sucedida. Você está com atividades em várias, esferas, você tem a sua atividade clínica, você tem a sua atividade docente, você tem a sua atividade como coordenadora científica, num ambiente corporativo também. Eh, Como se não fosse o bastante ainda, compartilha comigo aqui o podcast. Assim, isso ninguém faz de um ponto que você não está pronto, né, e eu acho que isso é uma questão de isso te posiciona como uma pessoa muito bem-sucedida. Eu posso dizer com olhando para você, você é uma pessoa muito bem-sucedida aos meus olhos. Você se considera bem-sucedida? O que que precisa ter, assim, o que que as pessoas devem fazer no seu ponto de vista para qual que é o seu dia a dia? Eu estou falando de um ponto de vista bem observatório, como que é o Certo. seu dia a dia? Hoje eu me considero sim uma profissional bem-sucedida. Não foi fácil chegar até aqui, como a gente já falou. E o meu dia a dia eu amo o que eu faço, porque eu não poderia ser uma profissional que fosse ficar, por exemplo, 5 dias, 6 dias dentro de um consultório atendendo paciente. Amo atender meus pacientes, mas isso é uma das minhas atividades durante a semana. Eu gosto muito de estar hoje no consultório, amanhã dando aula na faculdade de Lapel, fazendo pesquisa, escrevendo artigo, é, ser a responsável acadêmica e científica da Bluen, né, tanto nacional quanto internacional. Então, eu gosto de variar as minhas atividades. Se eu tivesse que talvez fazer uma coisa só, eu não seria tão feliz. E eu acho que você amar o que você faz, amar as tuas atividades, isso faz toda a diferença. E eu amo o que eu faço. Então as pessoas me veem, meu Deus, lá está ela de novo, correndo para cá, correndo para lá, mas eu gosto de fazer isso, eu gosto de correr, de fazer coisas diferentes. E eu tenho uma característica que quem trabalha comigo fala, isso já sempre falam para mim, que eu sou muito objetiva. Então, eu consigo resolver as coisas de forma rápida. Isso é uma característica de quem é cirurgião, né? Então, eu tenho que solucionar aquele problema. Então, eu não enrolo. É preto no branco, vamos lá, vamos cumprir. Então, o meu dia a dia, assim, é bem corrido, com várias atividades, mas eu gosto muito e não me vejo fazendo outra coisa neste momento, né? E além disso, tem toda a outra parte de família, filha, marido, mãe, tudo isso junto aí. Aí você tocou no assunto que as pessoas falam: "Ah, mas você está em 1001 lugares", e é o que te faz bem, né. É o que me Se faz te bem. faz bem, é o que te faz bem, você tem que fazer ainda mais, então por que parar, né? Por que parar? Chega uma hora que a gente vai parar, né? Mas eu tô com pique ainda. Então, vamos indo assim, desse jeito. Chega uma Mas eu hora. posso te dizer uma coisa, eu gosto da sua postura pragmática, isso é uma coisa que a gente vê muito na Europa. Parte-se do princípio que o problema está sempre na mesa, não do outro lado da mesa. Então, quando você parte desse princípio, você toma as soluções. Ok, está aqui, tem uma queixa, vamos resolver, vira a página,
segue adiante, entendeu? Não precisa Exatamente ficar isso. drama, mais Não. aquele, mais isso, mas eu tenho uma preguiça de gente que só dá desculpa. Não, eu não sou nada assim, não sou dramática, é preto no branco, vamos embora, resolveu, ou vamos ver como resolve, toca o barco. Vamos, é isso aí. Exato. Bora tocar o barco. Vamos embora tocar o barco. Agora vamos falar de um outro ponto, inspiração. Alguém ou alguém, ou várias pessoas te inspiram ou te inspiraram na sua vida? Ah, essa é uma pergunta muito difícil, tá? Acho que a gente aí precisa de um programa só para isso, né? Mas assim, eu posso listar inúmeras delas que vão estar sempre os meus top Top 5. 5, top 10. Então, de inspiração, minha inspiração máxima sempre teve dentro da minha casa, que é minha mãe, sem dúvida. Ela foi carpia café, ela era da roça, ela tomava picada de cobra, aos 4, 6 anos de idade, carpindo café, foi virar empregada doméstica na cidade grande, depois foi fazer supletivo e foi fazer uma faculdade. Olha a curva que a vida dela Olha fez só. por decisões de proatividade dela de sair da roça e querer fazer alguma coisa pela vida dela. Então esse vai ser sempre o número 1. Agora ao longo da vida, mas tem números, tem aquela equipe, Jorge Furtado, James Nery, Vera Lúcia da especialização lá de Brasília, se eu pudesse pegar assim, pegava assim. Ao longo do mestrado também, outro que tocou minha vida, que eu vou ser eternamente grato, então foi o Marcelo Napimoga, que foi um pai para mim durante o mestrado, e que deu todo o apoio para a gente conseguir discutir com a São Leopoldo, e mesmo sendo uma instituição privada, eu consegui uma bolsa de 100% para fazer o meu doutorado, porque naquela época, com 2 filhos pequenos, a gente com uma vontade grande de fazer e andar para frente, eu não ia conseguir pagar o doutorado na privada, e o Marcelo me ajudou navegar uma solicitação junto ao José Luiz Junqueira, que proprietário da São Leopoldo Mandic, que é outra pessoa que, então, ao contrário do que as pessoas falam, assim, de que quando ocupam cargos, as pessoas têm o coração cada vez menor, muito pelo contrário. Então, o Marcelo Napimoga e o Junqueira são 2 pessoas que vão morar sempre no meu coração, porque eu fico até emocionado, porque eles foram tão decisivos no direcionamento da minha vida que é o impacto desses acontecimentos ali ao longo do doutorado, permitiu o doutorado, que eu fui conhecer a Luana, que fui parar na Suíça e hoje minha família tem uma vida muito melhor. Olha só. São, E os seus? eu sempre falo que Deus coloca pessoas no nosso caminho, né? E eu tenho várias pessoas também que me inspiraram e me ajudaram a chegar onde eu estou hoje. Minha inspiração também vem da minha mãe, né? Eu perdi meu pai muito cedo, a minha mãe teve que batalhar sozinha, minha mãe professora, sempre teve muita garra, muita determinação, muita coragem, e sempre me falou uma frase assim para Tatiana, estude, trabalhe, porque com estudo e trabalho você vai conseguir o que você quer. E hoje eu falo essa frase para minha filha, desde pequenininha. A vovó falava assim para mim, eu vou falar para você. Estude e trabalhe. E os meus avós também foram muito bons exemplos para mim, todos professores, meu avô médico, pesquisador, então eu tenho isso no sangue, né? O meu avô era um pesquisador muito famoso na área de dermatologia, hanseníase. E durante a minha carreira, já falei, o Laerte me inspirou para eu escolher periodontia, o professor Tertuliano, que me colocou na docência em Curitiba, porque se não fosse ele, eu não estaria aqui. E hoje eu posso dizer que o Dr. Geninho Tomé. O Dr. Geninho, para mim, é um homem que me inspira todos os dias, né? Ele é uma pessoa fantástica, eu tenho a oportunidade de estar perto dele em alguns momentos lá no Ilapel. Ele está lá praticamente toda terça e quinta, atendendo o paciente com amor, com dedicação. E ele faz procedimentos, assim, completamente fora da caixa. E quando eu vejo ele operar, eu falo, caraca, esse cara é corajoso, e ele estimula a coragem mais ainda em mim. E eu sempre fui meio assim, eu sempre fui arrojada nas minhas cirurgias, tanto que os alunos falam, meu Deus, lá vem ela. E eu vendo o Dr. Geninho falar, eu falei, eu quero fazer igual ele. E a gente, claro, fazendo com responsabilidade, com ética e sabendo que o resultado
vai ser efetivo para os nossos pacientes. E tem outras pessoas, mas aqui agora de cabeça, né, não dá para falar todo mundo. Mas sempre temos pessoas e vamos ter pessoas que nos inspiram ao longo da nossa caminhada e vamos ter outras que ainda estão por vir, não é? O meu objetivo agora é, de em algum percentual, fazer um pouco por alguém pelo que fizeram por mim, sabe. Sim, é verdade, é verdade. Isso eu tenho pensado muito também na minha carreira. Eu acho que eu inspiro outros profissionais, alunos, né? Eles viram para mim e falam: "Ai, professora, você me inspira". E isso é muito legal. E eu me dedico, as pessoas percebem o amor que a gente tem pela profissão, a ética, a dedicação, e isso acaba inspirando outras gerações. Muito legal. Hum. Bom, eu acho que a gente tem que ir finalizando, Cris, aqui, né? O Tem que nosso chegar. bate-papo tá uma delícia. Não fiquem até o fim, já está acabando. Mas vamos falar. Agora eu quero fazer essa pergunta para você sobre o nascimento, como surgiu a ideia do Dental Unit Podcast. Well, well, well. Bom, foi juntando a fome com a vontade de comer. Exatamente esse desejo de querer retribuir um pouco do que fizeram por mim e por outros. Eu acho que a gente tem hoje uma possibilidade muito grande. A internet hoje, Tati, ela democratizou demais a comunicação. É esperado que o público ouvinte de podcasts, num contexto geral, não estou falando de odonto, atinja 515 milhões só no ano de 2024. Caraca. Quando você pega uma paixão pela docência, você pega a paixão por comunicação, você pega uma paixão por fazer pensar fora da caixa, fazer coisas criativas, e essa possibilidade que a internet deu de você pegar a sua voz e você amplificar em esferas não alcançáveis até pouco tempo atrás, que era tudo muito dependente do rádio, da TV. A ideia do podcast foi pegar paixões, comunicação, docência, odontologia, coisas que me trouxeram tanto bem para minha vida, colocar num pacote e pulverizar de volta para o mundo de uma forma positiva, sabe? E aí, o que acontece? Aí vem a ideia aqui, né, pensando, tô pensando aqui, tô pensando ali. Aí já risinho aqui, tá olhando na internet, aí tem uma tal de uma moça ali com mostrando uns casos clínicos. Eu: "Olha", daqui a pouco, café com dentista. Eu falei: "Olha que legal isso", daqui a pouco eu falei: "Eu preciso falar com essa mulher, Quem que ela é tem essa? cara de ser tão louca quanto". Vamos lá, Aí, né? como diz o cara que trabalhou uma vez numa obra no nosso consultório, ele falou: "Doutor, perguntar não racha beiço". Eu falei, mandei uma mensagem pra Tatiana: "Tatiana, tô com uma ideia de fazer alguma coisa assim, você anima?". Eu não sei se era um dia bom, se tinha ali umas energias, o que que foi, a Tatiana não me perguntou nada, ela só falou: "Quando?". É que eu sou assim. Essa coisa de inventar moda. Eu falei, gente, ele está inventando uma moda que eu vou gostar. Eu falei: E que é "Achei outra legal. louca, É outra louca. achei outra louca igual, a gente precisa botar isso de pé". E aí a ideia surgiu E assim, tá aqui primeiro essa era só loucura, para né? ter Essa loucura que não é uma loucura, é uma informação e diversão e com conteúdo. Muito legal eu fazer tinha parte disso. a ideia de entregar para o mundo, achei um catalisador, achei ali uma Tatiana catalisador, mudar o sobrenome um pouquinho, e aí juntou a fome com a vontade de comer, e acho que eu não podia ter, achado alguém melhor, parceira, que sempre é muito crítica, mas também muito, como que eu vou dizer, as sugestões são sempre tão construtivas e tão pragmáticas. "O que você acha disso? O que você acha daquilo? Vamos fazer, vamos fazer". Quando a gente viu algo que era para fazer ali via, sei lá, uma live do Instagram, olha o tamanho que as coisas viraram, né. Vamos pensar num branding? Vamos. Vamos pensar de fazer em algum lugar? Vamos. Olha, eu vi esse estúdio ali, vamos ver? Vamos. E vamos, E quando vamos. vê, a gente tem aqui um mega formato que as pessoas estão adorando. E a gente está aqui hoje. Muito legal. Quero te agradecer aqui ao vivo, né, nesse podcast, por você ter me convidado para fazer parte disso.
Eu estou muito feliz, realmente, porque saiu da minha zona de conforto total. É uma coisa que eu não esperava, ter um podcast e poder dividir informação de qualidade para que a gente ajude outros colegas. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Ok. Bom, vamos para o final? Tati, para a gente encerrar, vamos fazer aqui um jogo, um bate-bola muito Ok. rápido. Ó. Vamos fazer um bate-bola. Eu digo uma palavra e você responde a primeira coisa. Não é É uma coisinha que pequena. vem na cabeça. Tá bom. Tá bom? Tá. Pronta? Pronta. Vamos lá? Essa ficou fácil. Odontologia. Uma das minhas paixões. Família. A minha primeira paixão e o meu alicerce. Um desafio. Sempre estar pronta para o novo. Oportunidade. Abraçar as oportunidades que você acha que vão ser valorosas para a sua vida profissional e privada. Produtividade. Ser produtiva, ser proativa, sair da sua zona de conforto. Podcast. Muito legal. Ter um podcast, poder estar aqui nesse podcast é muito legal. É a palavra que eu quero dizer, é muito legal. Uma frase. Uma frase que eu gosto muito é: seja sempre gentil, ético e tenha coragem. Muito bom. Um hobby. Eu não tenho hobbies assim. O meu hobby é ficar na minha casa, descansando no final de semana, trazer pessoas para minha casa, cozinhar e viajar. Mas assim, hobbies de esporte, nunca fui muito ligada nisso, não. Tá aí um bom hobby. Um cantor ou uma música. Puta, cantor e música. Essa você me pegou, essa eu esqueci que eu tinha que... Eu gosto muito da Taylor Swift, por exemplo. Michael Jackson, Madonna. Caramba, que legal. Olha, já tô até pensando lá na frente, agora eu não sei. Tanta coisa, música boa. E o futuro? O futuro a Deus pertence. O futuro só Deus sabe. E vamos esperar que vem muita coisa boa por aí. Muito bom. Agora é a tua vez, hein? Vamos lá? Tá pronto? Ai, não. Não, mas tem que estar. Vai lá. 1, 2, Bora. 3 e já. Odontologia. Um propósito. Família. Base. Desafio. Agarra agora. Oportunidade. Putz, não espera, corre atrás. Proatividade e produtividade. É essencial para sair do lugar. Podcast. Ah, um sonho realizado. Uma frase. Ai, caramba, agora pegou. Eu gosto muito da do Winston Churchill, porque me inspira sobre algumas pessoas e líderes que a gente falou. Winston Churchill era um general britânico, ele falou: nunca tantos deveram tanto a tão poucos. E são os pioneiros do que a gente se inspira tanto por aí. A gente tem os Dr. Geninhos, a gente tem o Junqueira, a gente tem o Thomas Straumann, e são tantas pessoas inspiradoras, e essa frase me impacta muito. Um hobby. Bateria! Eu acho que a gente vai ter que ter um episódio de você tocando bateria. Com certeza. Cantor ou música? Olha, aí já é sacanagem, Tati, porque eu tenho tantas, putz, ai, cara, hoje o que tem rodeado minha playlist é muito The Killers. The Killers, legal. Adoro The Killers. E o futuro? Cara, não faço ideia do que seja isso. Vem o que vier. Eu tô aqui agora, faço o meu melhor, tento ser o melhor, o pai mais exemplar, o marido mais exemplar possível, a gente erra e acerta, mas eu tento dar o meu melhor aqui, para quem sabe o futuro seja diferente, mas eu não sei, o futuro só Deus sabe. É verdade. Adorei, Cris, adorei esse bate-papo, adorei nossa conversa, espero que quem esteja nos ouvindo tenha gostado também e que tenha ajudado aí na inspiração
para que você possa atingir os seus objetivos e as suas metas. Muito obrigada, Muito Cris. legal. Obrigado por compartilhar toda a sua trajetória, Tati. Você tem uma história muito bonita. A gente sabe que é engraçado, quando a gente se coloca como centro do universo, tudo parece que acontece com a gente, só a gente vive as coisas, mas é só a gente olhar para o lado, todo mundo tem uma história de vida, todo mundo tem tropeços, às vezes desafios que foram muito maiores que o seu, é tudo uma questão de perspectiva, e quando a gente vê assim, eh, a gente discutindo cara, quanta coisa você já Quanta coisa. passou, né, quanta E coisa eu já você passei, é também, tão gostoso a gente ver. ambas as histórias, né, são bonitas, com degraus, com obstáculos, mas chegamos bem aonde nós queríamos, né? Ou não. Ou não. Até aqui Deus nos ajudou, não é assim? Muito, muito. E a gente batalhou para isso também. Deu Vamos uma ser... ajudinha. Valeu, Tati. Ok, pessoal, obrigada mais uma vez pela presença de todos. Se você gostou desse episódio, marca lá, compartilha, dá o joinha, porque isso é muito importante para o nosso Dental Unit Podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.